Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Já estava com saudade. Semana passada a gente não se encontrou. Hoje é um dia muito especial. A gente trouxe. Já estou chamando a G aqui. Trouxe uma convidada aqui para bater um papo conosco, muito legal. Uma das, vamos dizer assim, das cabeças, né? A cabeça do coração da reorganização miofascial, a RMF. Tô te chamando aqui, amiga. Ó, vou chamar de novo. Já fiz o convite ali. A G tá entrando. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui. Deixa eu cancelar e te chamar de novo. Às vezes dá esses perrenguezinhos, né? Ó, te chamei. Vamos ver, ela tá entrando aí. Oi, amiga! Oi, tudo bom, Lari, Tudo querida? bem? Tudo Oi, pessoal, jóia? estamos aqui outra vez. Eu falei que tava com saudade, né, Gê? A gente ficou semana passada sem vir aqui bater papo, né? A gente Já acostuma, tá né, sentindo. amiga? Hã? A gente acostuma, né, com essa telinha aqui. Você Acostuma. tá até tomando um chá, você tá muito descontraída, tô achando o máximo. Tô muito descontraída, nem parece que a minha vida foi um terremoto hoje, né? Mas não adianta, a gente tem que se acalmar. Isso aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí pela companhia, né, de terça-feira. Hoje a gente tem uma live muito especial. A gente vai trazer a Maria Elisa França. Ela é uma das pesquisadoras da reorganização miofacial. Ela é fisioterapeuta formada pela UDESC, mestre em fisioterapia também pela UDESC. E agora é doutoranda em Ciências do Movimento Humano pela UDESC. Eu me encho de orgulho, né? E a Maria, ela traçou, né, todo esse caminho aí no mundo da pesquisa, alimentando, né, esse mundo científico que a gente tanto prioriza na reorganização miofacial. Então, como eu falei para ela, ela é uma pesquisadora da RMF, né, Gê? Nossa companheira. Então, eu vou chamar ela aqui para a gente bater esse papo. Deixa eu Amiga, eu chamar vou aqui. socorrer aqui. Eu tô cuidando de umas cachorrinhas que estão me dando muito trabalho hoje. As cachorrinhas Romeu e Julieta, né? Conta o nome aí pro pessoal. Não, Já te tá aqui, chamei, ó. Maria. Oi, Julieta. Maria. Oi, Julieta vai Julieta. participar da live, porque ela não fica no chão. Não fica, né? Esses são os filhos caninos. Seja bem-vinda, Maria. Oi, Maria, Olá, tudo bom? tudo Bom ter você aqui certo? hoje. Ai, Maria, eu tô tão feliz de você estar aqui, sabia? Mesmo, de coração. Muito, muito feliz. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Eu sempre brinco com a Maria, assim, né? Que a Maria, G, ela é uma fisioterapeuta genial por escolha, mas ela é uma artista de alma. Não sei se você Você sabe, sempre G, fala mas isso. essa eu sempre falo, né? Mesmo, viu? Mesmo não na tua presença. Ela é uma artista, ela é uma escritora, ela é pintora, ela é tudo, assim, né? Esse coração, essa mente, essa genialidade. Então, muito obrigada por vir dividir um pouquinho da tua luz aqui conosco, viu? Eu que E agradeço é muito esse convite. importante a sua presença aqui, Maria. Contar para o pessoal por que é tão importante para nós, né? Porque, assim, a gente está num movimento há anos pesquisando a RMF e a Maria está sempre lá, né? Fazendo os estudos, assim, ela é responsável por todo o sucesso da RMF e pelo fato da gente estar aqui hoje, né? Só que ela é muito, como é que fala? Envergonhada, então ela é quietinha, né? Mas hoje você vai ter que contar pra gente do seu projeto aí, do seu projeto não, do seu estudo. Desculpa se eu falar alguma coisa errada, tá? Porque eu tô já com aquele alemão perto de mim, sabe? É uma boba, né? Gente, só para dar uma descontraída, a Maria, às vezes eu tenho que rir, né? Porque eu ligo para ela, gente, eu falo, né, Maria? Eu não sei como é que eu não te deixo louca, né? Como é que tu consegue filtrar?
Eu costumo dizer que ela é o único ser humano assim que consegue tirar as coisas da minha cabeça, sabe? Uma coisa impressionante assim. Eu penso, ela pum, bota no papel. Eu digo, ela pum, bota no papel, né, Maria? Então Bom, vamos lá. Maria, vamos começar. Então, assim, a gente quer te conhecer, né, meu anjo? Então, conta um pouquinho da tua história, né, na fisioterapia, o que tu quiser contar para nós. Quem Estamos é aqui te você, ouvindo. onde você trabalha, onde você estudou, um pouquinho de tudo. Eu sei que vocês já apresentaram ali o meu mini currículo, né? Mas vamos lá. Eu entrei para fisioterapia em 2012, mais ou menos ali para o curso de fisioterapia, né? E a minha decisão de permanecer no curso, foi que eu tive um avô que teve um AVC, né? E ele não andava mais. Ele fez até tratamento, mas ele desistiu, assim. E eu achei um pouco injusto que tivesse pessoas que desistissem, né? Que não pudessem viver e interagir e fazer as coisas que podem fazer pela falta de estímulo, assim. E aí eu acabei ficando na FIS. E terminei o curso de fisioterapia, me formando ali em 2017. Daí eu fui trabalhar em uma clínica que era bem voltada ali para proposta de tratador mesmo, né? E mais um fisioterapeuta também indignado que as pessoas não pudessem viver a vida sem ter dor. E ele estava fazendo seus estudos nisso. E aí eu fiquei com isso também na cabeça, né? Que eu precisava estudar mais e acabei entrando no mestrado, então, ali na UDESC, um mestrado em fisioterapia. O meu projeto inicial não era com RMF, era com artroplastia de joelho ou quadril, se eu não me engano, assim. E deu tudo errado, eles tiveram que cancelar o projeto e a RMF acabou caindo, assim, talvez fosse para ser, sabe, como um destino. E aí eu fui para pesquisa experimental no mestrado com a RMF e a gente estudou a RMF sobre a inflamação na pesquisa experimental. E aí terminei o mestrado, né, ali em 2019, conseguimos publicar um baita de um artigo, foi, nossa, sobre citocinas, a gente teve que estudar muito, coisa que eu nunca tinha visto na vida, e foi um grande crescimento sobre isso, e eu acabei usando muito do que eu vi lá no mestrado, não fui eu que apliquei a técnica, né, mas eu acabei observando muito, eu aprendo muito observando, e aplicando no consultório, e acabei também, então, entrando ali para o doutorado em 2021, porque eu estava no consultório, essa história é legal. Eu estava no consultório aplicando a RMF com um corredor que estava reclamando que ele não conseguia correr na hora da aterrissagem, ele sentia o joelho. Mas eu fiz toda a avaliação e nada era compatível com uma lesão, por exemplo, de menisco, ou de ligamento, nada. E apliquei a RMF e, obviamente, prescrevi ali fortalecimento de joelho, né, enfim, de musculatura. E assim fomos seguindo, né, como a ciência preza e como eu também estudo para atender esse tipo de lesão, né, dor anterior no joelho. E ele veio reportando para mim a cada semana que sentiu que parecia que estava correndo mais rápido depois das sessões. E assim, ué, tudo bem, melhora da dor eu entendo, mas correr mais rápido foi algo que me deixou muito curiosa. E ele falou, não é por causa da dor, a dor eu já não sinto mais faz tempo, mas parece que eu corro muito mais rápido do que eu estava correndo antes, e não é por causa do treinamento. Então eu resolvi investigar isso um pouquinho mais, fui na literatura, ver o que tinha de literatura sobre liberações, manipulações, enfim, em relação ao desempenho esportivo, e claro que eu achei muito sobre autoliberação, com rolo, né, e com a liberação miofascial em si, mas o que eu tinha aplicado não era liberação miofascial, era RMF. E assim eu fiz um projeto tentando trazer isso para o doutorado. Eu me senti que eu tinha que estudar mais e precisava entrar para o doutorado. E assim eu fiz um projeto com corredores inicialmente, utilizando a RMF, e depois me surgiu a oportunidade, que o meu orientador perguntou, né, mas será que você não quer mudar para ciclistas? E assim, eu olhei assim, pô,
ciclistas, nunca trabalhei com ciclista na vida. E resolvi que sim, eu vou aprender tudo sobre ciclismo. E acabamos, então, montando um projeto em cima do ciclismo, que foi onde a Lari também entrou para me ajudar ali com as intervenções da RMF que veio evoluindo ao longo desse tempo todo. Então, eu entrei no doutorado em Ciências do Movimento Humano nessa linha esportiva, transferindo aquilo que a gente fez no mestrado para seres humanos, só que ao invés de estudarmos dor, agora a gente está estudando desempenho. E aqui estamos nós. E é muito legal, né? Porque assim, a gente não tem ainda o fisioterapeuta, ele não pode afirmar que o trabalho dele colabora com o desempenho do atleta, né? E isso é fantástico, porque a gente sabe que de alguma forma a gente está contribuindo para isso, mas a gente não tem a ciência do nosso lado, por enquanto, para dizer, olha, realmente essas intervenções colaboram com a performance, com o rendimento, né? E isso é muito legal, é muito importante, Maria, porque eu trabalho com esporte há muito tempo e eu sempre dobro a língua, vamos dizer assim. Eu falo da dor, eu falo do bem-estar, que meu trabalho ajuda a prevenir lesão, tudo isso a gente tem elementos para falar, né? Mas isso ainda está guardado aqui, está esperando os seus estudos aí para falar, olha, tá vendo aqui, olha, performance, gente. Vai ser aquele dia que a gente vai entrar assim, né? Com o artigo lá dentro do. Ó, tá aqui, ó. França 2000 e. Com certeza, com certeza. E, olha, conte comigo o que você precisar, você sabe disso, né? Comigo e com a Lari. A Lari nem se fala, vocês só não dormem juntas, que eu sei. É o restante, né, Maria? Bom, Maria, vamos só voltar um pouquinho ali, que eu acho que é muito interessante, assim, a gente conhecer uma pessoa mesmo que vive nesse mundo da pesquisa, né, que construiu a sua carreira, né, dentro dessa real prática baseada em evidência, vamos dizer assim, né, estudando e tentando complementar. Conta um pouquinho da tua primeira publicação lá, que a gente trabalhou, né? O que você analisou, né? As variáveis que a gente analisou lá. Vamos explicar um pouquinho, que eu acho que é importante a gente contar para o pessoal, porque, na verdade, né, só vou introduzir, Maria, uma coisa, porque eu me lembro uma fala da G que me chamou bastante atenção, que ela comentou assim, Lari, é a primeira vez que está estudando uma técnica na inflamação aguda. Né, Maria? E foi o que a gente fez. Então, que nem a G falou, né? Eu tenho tantos anos, né, de praia e tudo mais, mas na inflamação aguda a gente, né, ficava meio preocupado em estar agindo, né, diretamente naquele meio celular, né, naquela que não deve se falar, naquela sopa fisiológica ali, né, que esse é um termo que o pessoal que entende de inflamação mesmo não gosta. Mas só, né, só para brincar. Então a gente fez algo direto, né, Maria? Então eu acho que é legal assim a gente contar para o pessoal até um resultado tão, né, incrível que a gente trouxe aí pro mundo da ciência, que inclusive a gente conseguiu, né, uma super publicação. Então tudo que vocês lerem, pessoal, da RMF, quando vocês verem França lá, é essa baixinha aí que é a precursora. E outra coisa, né? Assim, você está falando agora diretamente com pessoas mais do mundo clínico, como eu, assim. Então, é bem legal você explicar para a gente saber o que rola e por que é tão importante a pesquisa para a nossa prática clínica. Então, o que a gente fez lá, né, no meu mestrado? Surgiu essa dúvida se a gente podia mesmo atuar em cima de uma inflamação e entenda-se inflamação é uma situação aguda, né? Então, quando a gente tem uma inflamação, a gente vai ter lá o rubor, calor, edema, a gente tem dor também e, por vezes, a diminuição da função. Dentro da inflamação, então, a gente vai ter algumas questões que acontecem lá no tecido, que são as tais das excitocinas inflamatórias. E a gente resolveu pesquisar em cima disso, se o que a gente aplicava podia piorar ou não, né, esse quadro. Então, a gente simulou o que seria não um modelo, a gente teve que pegar e criar um modelo que simulasse uma lesão muscular. Então, não é uma lesão por corte, como se fosse um modelo cirúrgico, ou uma lesão por
ruptura de fibra. A gente precisava de uma lesão não, que a gente chama de não estéreo, porque você não tem esse corte. Aliás, uma lesão estéreo porque você não tem esse corte. E a gente usou, então, um modelo que simulava esse meio inflamatório como se fosse um excesso de uso, digamos, um overuse ali. E aí a gente pôde analisar certas células que acontecem nesse meio, nesse tipo de inflamação. Ou seja, a gente teve ali, lembrando lá da fisiologia, né? Neutrófilos, os mastócitos, os macrófagos e algumas citocinas da inflamação que a gente tem lá, o TNF-alfa, a interleucina 4, a gente não chegou lá a IL-10, né? Que eu me lembro. Não, a gente não tinha o reagente, mas a gente viu o neutrófilo também, né? A gente viu o Deixa eu perguntar uma coisa. A interleucina 6, só porque eu estava tentando ler um artigo agora há pouco, ela mostra o quê quando ela está presente? Na verdade, a IL-6, ela está presente numa parte da inflamação, mas ela pode tanto sinalizar para mais interleucinas entrarem, como para parar aquelas interleucinas e começar uma nova fase. Basicamente, bem simplificado falando sobre isso, né? Ela é um sinalizador que tanto inicia uma fase como termina uma fase da inflamação. Entendi. Tá, não, tá bom. A gente nem combinou de perguntar aqui como eu estava lendo agora há pouco. Não, é que o que acontece? Quando a gente tenta entender, Gê, esse jogo principalmente das ILs, né, as interleucinas, a gente nunca coloca, tem algumas que elas são especificamente mais anti-inflamatórias ou mais pró-inflamatórias, mas tudo vai depender da loja temporal que elas estão trabalhando, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aumento de uma interleucina lá na fase aguda, é importante ter aquele aumento, porque ela vai, né, ela vai ser uma precursora de pró-resolutivas numa fase de médio, né, prazo para essa. Então, assim, realmente assim, ó, é muito difícil, né, Maria? A gente conseguiu, a Maria e eu, assim, a gente entrou nesse mundo. Claro que isso foi um conhecimento, eu acho que adquirido, a Maria muito mais do que eu, foi um conhecimento, assim, imenso que a gente adquiriu, mas realmente, assim, não é um assunto fácil, né, da gente trabalhar. Então, assim, as variáveis que a gente analisou lá na época, principalmente, né, que a Maria colocou ali, neutrófilo, né, e L4, que foi um achado, né, porque L4 é um marcador bem específico, né. Então, assim, por exemplo, no trabalho da Maria, a gente viu uma redução dos neutrófilos, que na fase inicial, quando eles estão muito presentes, eles vão liberar certas citocinas que vão tornar o meio mais inflamatório. Então, é como se a gente tivesse conseguido, né, Maria, modular um pouquinho esse meio, né? Isso. Na verdade, ali nas primeiras horas da inflamação, entre os neutrófilos, né, eles vêm justamente comunicar esse início da inflamação. Você tem que ter uma liberação de citocinas que são pró-inflamatórias, que é para aumentar a inflamação, e a inflamação, ela serve para a gente começar o processo de regeneração do tecido. Legal. Então, você tem lá o TNF que a gente chamou de TNF-alfa, e L1, e algumas outras interleucinas. E aí, a partir do momento que chega numa certa fase da inflamação, essas interleucinas sinalizam que tem que entrar a próxima leva de células para começar a resolver essa inflamação, que é quando entram os mastócitos, que viram macrófagos, e os macrófagos dentro do próprio tecido também são ativados. E a gente analisou nessa segunda fase, que foi onde entrou a IL-4, que é uma citocina pró-resolutiva, e um tipo de fator de crescimento, que é o TGF-beta, que é um fator de crescimento que a gente encontra, inclusive, na matriz extracelular dos tecidos que a gente estuda, no caso, a fáscia, né? O tecido facial. Isso a gente está falando de tecido mesmo, não de sistema, né? E aí a gente viu que você teve ali um certo aumento do TGF com a IL-4 juntos, e como não teve um aumento de neutrófilos, que são lá da fase aguda da inflamação, mas você teve um certo aumento lá do TGF com a IL-4, que é da fase pró-resolutiva,
a conclusão é que a gente consegue, então, criar um ambiente que ajuda nessa resolução da inflamação. Ou seja, a gente não piora o tecido, a gente pode atuar em cima dessa inflamação aguda. E aí foi essa a conclusão do nosso estudo, usando esse modelo animal. Então, como as coisas funcionam, a gente conseguiu usar o modelo animal. E não se elas funcionam, mas como. Como que acontece isso lá dentro, no meio tecidual. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente enfatizar também, Maria, é que no teu estudo nós tivemos várias descobertas, mas 2 pontos que eu acho que é sempre bom a gente frisar é que a gente usou cargas mecânicas específicas, né? A gente usou a RMF. Então, assim, não foram outras manobras, né? A gente até teve um comparativo que a gente teve que fazer dissecação do animal, né, Maria? Para a gente ver a fáscia, entender como aquilo lá funcionava, né? E tudo mais. A aplicação, a técnica, ela foi direto na fáscia, tanto a inflamação com carragenina que a gente utilizou, quanto a manobra, porque a gente fez a avaliação da musculatura para vertebrais, glúteos, a musculatura em volta, a pele, e foi incrível, porque os resultados foram só na fáscia. Então a gente conseguiu, lembra, Gê, que você comenta, não, a nossa RMF vai direto na fáscia, então essa pegada, vamos colocar, de mão que a gente tem, ela é específica para a fáscia. E a gente, então eu até, claro, não, Deus que me perdoe, eu acho que a descoberta com a inflamação para o mundo da fáscia foi uma informação extremamente relevante. A gente pode atuar quando bem colocada a manobra na fase aguda. Mas o mais importante, assim, que eu julgo do estudo da Maria, foi que a gente mostrou que é uma intervenção na fáscia. Entendeu? Então, assim, a gente mostrou, né, Maria, que esse método que a gente utiliza, as técnicas que compõem esse método, trabalha realmente a fáscia. A gente não está trabalhando, né? Claro, não tem como não ter toque em pele, não é isso que eu estou falando. Mas a gente atua com as cargas mecânicas, né? Direcionadas, oblíquas, 45 graus, com cisalhamento direto na fáscia, né, Maria? Eu acho que é importante a gente enaltecer isso, né? Sim. E como é que a gente sabe disso, né? É que a gente usou... Para a gente saber disso, a gente tem que criar um modelo. No estudo animal, a gente cria esse tipo de modelo. E a gente teve um grupo que a gente inflamou, realmente. A carragenina é um inflamatório é um agente inflamatório que cria aquela inflamação que a gente falou antes. E um grupo salina, que é o soro fisiológico, ele não inflama. E a gente fez a atuação da RFNF nesses 2 grupos e analisou o tecido da fáscia e do músculo subjacente, então os paravertebrais ali. E a gente encontrou aqueles achados no grupo, aquela questão da resolução da inflamação, no grupo que realmente foi inflamado, mas não encontrou no músculo. Então a gente sabe que você consegue atuar na fáscia, porque na fáscia teve diferença, mas não no músculo embaixo. Então não é uma técnica que vai lá no músculo, ela é bem específica. É isso que a gente conseguiu concluir desse estudo, por causa do modelo. Então a gente consegue dizer hoje com propriedade, sim, que a RMF atua lá no sistema facial. Não é uma técnica de massagem que você vai lá no músculo e, enfim, né, pinça o músculo. É bem específico. É uma carga mecânica bem específica. É bem bacana. Não é uma técnica para trigger points, por exemplo, como muitos alunos perguntam. Lógico que o trigger point vai ser desativado por uma via indireta pelo trabalho, mas o toque não é lá, né? E é grande diferencial dessa técnica. Deixa agora eu vou fazer um parênteses, que as duas que são expert aí em atleta de alto nível, né? Daqui a pouco elas vão deslanchar morro abaixo, aí eu vou só pegar a pipoca aqui. Mas, Gê, na defesa da dissertação da Maria, eu nunca vou esquecer, né? Ela estava, meu Deus, deslumbrante, para não falar possuída lá no dia. Ela montou um slide de inflamação, escuta só. Ela montou um slide contando o que era inflamação e como que a RF organizou assim, e não sei o que, e tá. Eu me lembro que o professor, que era a banca da Maria, estava sentado assim na cadeira. Maria, eu nem sei se tu lembra, mas para mim aquilo ficou muito marcado. Ele sentou assim, e daí o professor, né, o professor Gilmar, no caso, olhou e falou assim:
o senhor tem alguma coisa, né? Para dizer que se tinha alguma colocação, de cedo a palavra, aquela formalidade de uma banca. Eu me lembro que ele olhou assim e falou, Maria, só por aquele teu slide da inflamação, para mim, tu já está aprovadíssima. Eu não tenho mais nada para falar. Só por aquela... Tu explicou a inflamação do jeito que eu não... Eu entendi, do jeito que eu nunca tinha entendido. Ele ficou tão encantado com essa menina mostrando a inflamação, explicando, que ele falou, não tem mais nada para falar. Imagine numa banca, né? Numa banca de defesa de mestrado em fisioterapia na UDESC, né? Ele falou isso, que foi... Aí a gente, todo mundo deu risada, assim, né? Porque é um assunto denso, difícil. E ele falou, não, só por aquele slide lá, Maria. E ele, sério, para mim tu já tá mais do que aprovado. Não tem aquilo lá, para mim é o suficiente. Lembra disso, Maria? Eu dei muita risada naquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, foi incrível. Lembro, sim. A Maria realmente tem um dom à parte que é o dom artístico dela, né? Você faz coisas maravilhosas na arte, né? Muito o legal. Desenho dos camundongos que tem, foi tudo ela no artigo que desenhou, Gê. É ela que desenha. Ela desenha, ela tem livro publicado, essa baixinha já, viu, pessoal? Eu digo que ela nossa, é inexplicável, né? Eu não posso ficar babando, porque senão dizem que eu fico, né, babando nas minhas filhas. Mas é verdade, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho como não babar, tu entende? Porque são extraordinárias, né? Não tem como. Mas Maria, conta mais. isso, agora sim, ó, o que tu acha de tu falar um pouquinho para nós, assim, do que tu tá fazendo agora, né, que eu acho que né, que como a Gê falou, tu tá trabalhando com atletas de alto rendimento. Eu vejo assim, às vezes eu paro para olhar, como tu usou uma frase ali, né, Maria, as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas parece que com a RMF a gente não busca, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai entrando, né, Gê, nos nichos que faltam no mercado, assim, eu vejo, né? Porque a Maria, tanto do mestrado quanto do doutorado, aconteceram, gente, inúmeras coisas que não deram certo. De repente, um dia, faz uma técnica para animal. Eu olhei, tu lembra, Maria? Eu falei, como é que é? Como é que eu nunca tinha visto um camundongo na minha vida, Gê? Eu falei, gente do céu, como que eu vou mimetizar o protocolo de humanos, né, Maria, para camundongos? Então, assim, foi uma riqueza de acontecimentos que acho que só... Eu digo assim, ó, Maria, hoje eu pensei, claro, eu tô pensando há dias em você, mas eu até faço questão de fazer uma colocação aqui, né, pública, mas só a nossa história, toda a trajetória, né, desde, sei lá, desde o desk, né, de tudo que a gente viveu, já daria um livro, tu entendeu, Maria? Porque, olha, pensa, Gê, nas coisas que, tipo assim, deu errado, tá errado, não vai ter como, e a gente ia lá, né, Maria? E dava um jeito e fazia, né, de outra forma, e quando a gente via, o negócio fluía, né? Tanto que, só para finalizar o primeiro artigo, gente, para responder a carta dos revisores, imagina que a gente estava atuando na inflamação aguda. Uma das nossas revisores era a professora Carla Esteco. Só. Lembra, Maria? Foi uma das nossas revisoras. Gê, teve um dia que nós ficamos 8 horas. 8 horas a Maria e eu respondendo carta e submetendo. Lembra, Maria? Gente, eu não, assim, eu saí com a bunda quadrada, sabe? Nós no computador, gente, ela de lá, eu aqui, né, Maria, na sala, e a gente trabalhando. Quando aquele artigo saiu, eu me lembro até hoje, o professor Schleif me mandou uma foto, ele segurando uma taça de espumante, assim, meu Deus do céu, conseguimos, entendeu? Porque era um assunto novo, né? Querendo ou não querendo, a gente estava trabalhando numa fase, e daí a gente trouxe resultados especificamente na fáscia, sem intervir nos músculos, nós tínhamos que justificar tudo aquilo. Foi um aprendizado, né, Maria? Acho que foi uma história de vida. Bom, agora vão aí vocês falar de atleta, eu vou ficar aqui curtindo o papo. Agora conta pra gente, então, aí você entrou para o doutorado e está fazendo um outro estudo, né? Então, que estudo é esse? Tentando aplicar a RMF aqui, que nem o encantador de cães faz, para ver se
minha cachorra, para. Não é fácil atingir a camada facial do cão, porque eu não tenho habilidade para isso. É o nosso encantador de cães lá que faz, né, Stefan, querido? Fala, Maria, fala aí. Daí disso, né, fomos lá para área de esportiva. Eu não tenho especialização ainda, né, em fisioterapia esportiva. Isso era uma coisa que eu estava pensando em fazer quando surgiu ali a inscrição de doutorado e eu já tinha essa ideia. E eu não podia perder aquela ideia. E entrei, enfim, fiz um projeto e entrei para o doutorado. E ele foi mudando, mudando até chegar na questão dos ciclistas. Então, qual é o meu projeto hoje, né? É justamente os efeitos da reorganização miofascial no desempenho esportivo, características viscoelásticas e biomecânicas e termográficas do sistema facial, né, de ciclistas de rua. O que a gente está realmente é um ensaio clínico randomizado, né? O meu projeto inteiro, ele foi meio que separado em duas partes. A gente fez uma revisão sistemática para ver o que tem sobre a intervenções miofaciais em geral na literatura e desempenho esportivo. E a segunda parte, então, vai ser esse ensaio clínico randomizado, que a princípio é com dois grupos, né? O grupo intervenção e um grupo Shan, digamos assim, que é uma técnica que não é a técnica verdadeira, mas ela é para simular a verdadeira, para a gente justamente ver questões psicológicas de desempenho também, né? É meio que tirar isso. E a gente sistemática, esse levantamento você já está fazendo? Já está publicado. Já está publicado? Está publicado. Essa menina é uma máquina. E o que foi que E aí, então, a primeira etapa foi... E dá para fazer um resumo do resultado? O que a gente viu, basicamente, né, aí entrou de intervenções miofaciais em especificamente atletas, primeiro que a gente teve que elaborar todo um método para selecionar esses artigos, e justamente pela seleção foi difícil, porque o termo atleta não estava muito bem descrito em muitos estudos. E às vezes alguns estudos traziam como em atletas, mas você ia lá no método e via que na verdade eram só pessoas ativas. Então, no desempenho de atletas mesmo, a gente quase que não achou muita coisa, quase. Mas deu para achar vários artigos ali, mas só não deu para fazer aquela tão famosa meta-análise, né? A gente então teve que descrever isso de forma qualitativa mesmo. E aí a gente separou em duas coisas. As autoliberações com rolo, que é o foam roller, e as liberações miofaciais instrumentais, que foi o que a gente conseguiu achar. Fora isso, manual acho que não tinha mesmo, só com instrumento, que é a liberação miofacial, não é RMF, né? Que é RMF a gente está estudando agora. E a gente viu, então, que para desempenho de alguns testes... Oi? Só pontuando. Oi? Nem com instrumento não é liberação miofacial também. Na verdade, nem com instrumento seria, né? A gente está enlouquecida com o termo liberação miofacial. Vamos dar nome nos bois. Mas é assim que está na literatura, tá? Não é porque tá certo, é que tá escrito assim. Isso mesmo. Que a face a gente não libera, né? Seria uma função muito absurda. Aí a gente separou entre essas duas coisas e viu que no desempenho esportivo aí entra vários testes de agilidade, outros testes que são indiretamente relacionados ao desempenho, como o salto vertical, mas foi basicamente isso, teste de agilidade específico de certos esportes e salto vertical. Que as instrumentais que utilizaram o movimento junto, e aí entra ali movimentos, por exemplo, eles utilizaram a intervenção na região anterior da perna e utilizaram a dorse com a plantiflexão junto. E aí esses estudos mostraram algum resultado no desempenho, significativamente importante. E disso a gente já tem uma ideia, então, do que a gente pode encontrar na segunda etapa do nosso estudo, que é o ensaio clínico randomizado, só que agora com a RMF especificamente. Vocês querem que eu me aprofunde um pouquinho mais ali na revisão ou já parte para o próximo? Esse estudo que você achou que teve alguma indicação de resultado positivo? Eu não entendi bem. Você falou que foi no salto vertical? Na
verdade, foram alguns estudos, né? Eu só não lembro agora qual utilizou testes de agilidade e alguns utilizaram um salto vertical. O que eles viram foi mais testes de agilidade mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de teste nele. Eu lembro que tinha um teste T que a pessoa corria 10 metros para frente, 5 metros para o lado, volta 10 metros para o lado, volta para o centro e corre de costas. Isso era um teste. O outro era um teste de agilidade que era só de um lado para o outro, com atletas de tênis de mesa, assim. Tá. E, enfim, são esses testes, né? Que quanto mais ágil, menos tempo a pessoa utiliza para desenvolver esse tipo de teste, que é agilidade. Vai ser uma distância em menos tempo, Sim. ele é mais ágil. Mas Tem um desempenho melhor. houve um resultado assim, significativo. Sim. Uma indicação Sim. que poderia melhorar. Pode Comenta melhorar isso. se tiver o cisalhamento lá, comenta, que eu acho que direcionou bastante a técnica, né? Para confirmar as nossas cargas mecânicas, mesmo que de uma forma, vamos dizer, né? Torta. Isso. É, A parte uma interessante gotinha da nossa afirmação, vamos dizer, né? é que dois desses estudos, eles trouxeram justamente essas técnicas instrumentais, só que utilizaram ao mesmo tempo o movimento antes de certos exercícios. E aí eu achei isso bem interessante, porque até então eu achava que as pessoas estudavam só no passivo, né? Vai lá, aplica a técnica, faz o teste e acabou. E esses dois estudos utilizaram justamente movimento junto com uma técnica miofacial, que a gente classificou isso como técnica miofacial, né? E enfim, isso vai meio do que a gente realmente está estudando, não utilizar só o momento passivo. Em contrapartida, os rolos de liberação foram meio controversos, assim, alguns mostraram melhora no salto vertical, outros não, e não deu para concluir muita coisa em relação ao rolo, mas as técnicas instrumentais, que é quando um terapeuta aplica e utilizando o movimento junto, o movimento do grupo muscular em questão, esses sim mostraram resultado em alguns dos testes que os estudos utilizaram. Que legal. Que são testes de desempenho. Legal, bacana. Porque o foam roller, ele faz... a maneira como é mais realizada, ela realmente não chega a um cisalhamento, né? Na face, fica muito na pele e na gordura, né? E eu acho que eu usei, né, ele para assim, né, uso, porque ele dá um conforto, né, e tudo mais. A Gê me ensinou, ela passou vários vídeos para mim, eu aprendi a usar, eu indico para os pacientes. Mas ele acaba sendo, né, um deslizamento, né, como se ele fizesse, né, amiga, esse deslizamento no tecido. Quando a gente entra, que é ótimo, a gente pega a face superficial ali, ajuda, né, o meio. Tem que ser mais estudado, porque eu acho também assim, sim, quando a gente fala do rolo, eu vou ser bem honesta com vocês, assim, uma coisa que eu já procurei ler um pouco também, né, uma coisa que sempre me chama atenção, Gê, é que tem muitas variáveis falhas durante as pesquisas, é o tipo do rolo, é a forma de aplicabilidade, né, o jeito, né, a angulação. Então tem muita coisa assim que eu vejo assim que talvez não tenha um padrão assim mais específico para a gente usar. Eu vou dar um exemplo. A gente está pesquisando o rolo, né, lá no laboratório, no nosso laboratório no LAPEC. Um estudo incrível. Só que, por exemplo, o rolo que tem aqueles pinguelinhos lá, Gê, aquilo não tem Cristo que usa aquilo lá, Gê. No quadríceps, eu fiz lá um teste. Aquilo é uma dor, mas entende? Isso é um resultado importante, né? Lógico, é isso que eu digo. O rolo depende do tempo que você passa, depende do ritmo. Sim. Isso, eu lembro que quando tu falou, né, tu me falou, Lari, né, vai devagar, vai passando, né, vai indo com... Então, assim, até
eu não vou chamar de cadência, mas essa frequência, né? Até esse ritmo, vamos colocar. Então, tudo tem que ser muito... E é difícil fazer isso nas pesquisas. A gente teve dificuldade muito, né, Maria, para fazer na RMF. Imagina, a gente tinha um tempo de 10 minutos e a gente tinha que fracionar manobras dentro daquele tempo de 10 minutos que teriam que ser, e foram, e são até hoje, cronometradas, né? Tanto que tô lá realizando, tu tá realizando, deu 1 minuto e 30, mudou. Deu não sei o que, mudou. Deu não sei o que, mudou. Então, tem que estar uma pessoa no cronômetro, você ali aplicando, outra pessoa na anestesia, outra pessoa no voo freio, todo mundo ali naquela função. Então, não é fácil. Então, eu vejo assim, o que eu percebo de aplicabilidade, né? O que eu digo assim, que talvez seja uma informação, que são 2 formas de trabalhar, né? A fáscia. Só que eu vejo que quando a gente entra com a RMF, a gente entra oblíquo, 45, uma carga sustentada, né, com posterior cisalhamento passivo e o cisalhamento ativo, mantendo aquele meio que a gente já iniciou um processo de modulação. E o rolo, ele acaba fazendo esse movimento, né, no tecido, que também é ótimo, mas tudo tem que ser usado no momento de necessidade do paciente, vamos colocar assim, né? Vamos esclarecer que a gente não estava avaliando ali na revisão, né? Não era sobre dor, era sobre desempenho. Isso. E que a gente não conseguiu chegar a uma conclusão em relação ao rolo, porque os métodos dos estudos eram muito diferentes entre si. Isso. E enquanto os métodos dos estudos com as técnicas aplicadas pelo terapeuta eram um pouquinho mais parecidos entre si. É só por isso. Não é que agora, o negócio não funciona. É porque foi muito difícil a gente chegar numa conclusão quando tudo é muito diferente um do outro. E a gente está falando só de variável de desempenho. A gente não incluiu estudos que avaliassem dor. Tá. E nem inflamação. Se você não tem muito o que fazer, eu tenho várias ideias também para vocês pesquisarem. Você não tem muito o que fazer, não. Se ter muito serviço, quiser, eu dou mais ideias. Porque se na prática a gente consegue fazer, eu vejo lá, né? Quando eu estou junto e coloco um ritmo lento e associo com o movimento, que dá também para associar com o movimento, o resultado é excelente, né? Mas é o que você falou, não tem nem como chegar a uma conclusão, porque cada um faz de um jeito, né? Na vida. Mas nenhum do rolo utilizou o movimento junto. Era legal. O movimento do corpo em cima do rolo, mas não algo assim, um movimento articular, por exemplo. Isso não teve. A gente faz. Pelo menos não foi descrito. A gente sabe que isso potencializa o cisalhamento, vai direto. Mas é o que eu falo, assim, a grande maioria faz de forma aleatória, né? Faz porque viu alguém vendo na internet, faz porque acha que esse rolo aqui parece um pneu de trator, isso aqui é bom porque dói, né? Mas não tem os mesmos resultados, com certeza não tem. E ainda tem esse paradigma, né? Tu falou ali, já fiquei pensando, tem que doer, né? Tu coloca a mão, aquilo tem que ser... Engraçado que eu tava, olha só, eu tava, né, com um grande amigo querido, que, meu Deus, né, faz parte da nossa vida há muitos anos, que arruma o meu cabelo, e eu tava com ele falou a seguinte frase para mim, ele falou: Lari, nesses anos todos eu vi a tua mão evoluir. Sabe, Gê, uma coisa que a gente sempre comentou, eu vi a tua mão não perdendo, mas diminuindo aquela pressão, e muitas vezes, há anos, eu vejo você, eu me surpreendo toda vez, ele comentou comigo, nós lá no salão, ele comentou comigo no sábado, eu vejo a tua mão ganhando espaço, que ele pedala, faz tudo, né? Não é um atleta, mas é uma pessoa extremamente ativa, eu cuido dele há alguns anos já, né? Faço geometria e balanceamento. Ele falou, eu vejo a tua mão, eu fico assim até olhando, porque aquilo eu sinto entrar no meu tecido, de repente, quando eu sinto você tá lá dentro, daí você me pede um movimento. Eu achei incrível a percepção de um paciente, né, com o que a gente faz, assim, com essa questão de realmente, né, trabalhar esse tecido, essa questão da evolução, mas não foi fácil, a gente conseguiu protocolar, né, uma palavra que todo mundo foge, mas necessária, gente, no mundo da pesquisa, senão ninguém faz ciência. Acontece isso que a gente está falando.
para ensinar também, se não fossem os protocolos, você não consegue ensinar ninguém. Lógico, Né? exatamente. Então a ciência ela corre, né, Maria? Tu que é cientista, pesquisadora, corre da palavra protocolo, mas pessoal, a gente precisa ter um direcionamento até para estudar, porque senão a gente não consegue. Não tem como. Aí fica, daí pergunto, por exemplo, mas não tem revisão sistemática. Tem coisas que a gente não tem como fazer revisão sistemática, porque tu entra lá, né, Maria, no PubMed ou até em bases de revisões mesmo, tu fica assim, meu Deus, cada um faz de um jeito. Como que você vai, né, separar aquilo dentro de todo um esquema que tu precisa ter para você chegar numa conclusão? A própria revisão de escopo que a gente publicou lá em 2021, a gente não conseguiu criar uma revisão sistemática, porque não tinha como dos estudos que tinham. Então, né, eram várias condições diferentes que não, ainda mais a Maria não conseguiu chegar numa meta-análise, né? Então, então são coisas assim que não é porque não é por não isso, fez. não é por isso que a gente que verificou na prática, né, na experiência, a gente está vendo que dá resultado, não é porque não tem uma meta-análise, uma revisão sistemática, que você vai deixar de usar aquilo. Exato, exatamente, exatamente. E é o que é o que a gente sempre enfatiza aqui, né, Gê? Na verdade, é o que eu falo assim, né? Não digo nem pela minha, mas digo pela própria experiência da Maria Eugênia. Eu acho que só ela chegando para mim, depois de tantos anos e falando, Lari, faz isso que dá certo, para mim, isso é uma forma de validação clínica, tu entende? A pessoa faz aquilo há 40 e poucos anos, né? Testa e tudo mais. Então, assim, a gente, além de trazer essa experiência clínica, né, nós temos pessoas como a Maria, né? Temos nós que estamos lá no laboratório e estamos trazendo essa ciência, né? Então, a gente está trazendo tanto essa expertise clínica quanto essa comprovação científica. E não é uma batalha fácil, né? É uma batalha difícil. Minha amiga, que você me chamou de Maria Eugênia, agora eu não entendi. Ficou séria a conversa. Ficou. Não, é que assim, Gê, é que eu tenho assim uma. E eu falo aqui com a Maria, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu tenho assim, no meu coração mesmo, assim, eu acho que nada no mundo pode ser desmerecido em hipótese alguma, entendeu? E eu tenho um pouco assim eu fico triste porque eu que vivo os dois mundos muito intensamente, a ciência e a clínica, né? Então, assim, tu não pode desmerecer um achado que um profissional de anos tem ali, né, mostrado, ele usa aquilo, ele faz aquilo, ele vê um resultado naquilo há anos dentro, né, das condições que ele tem. O que é o certo? É fazer o que a gente fez, tirar aquilo da clínica e levar para o laboratório. Mas muitas vezes isso não é possível, daí outras pessoas vão lá e pegam e levam para o laboratório. Então, assim, a gente nunca pode desmerecer. Se a gente tem a oportunidade de ter os dois caminhos se cruzando, como a gente tenta fazer com a RMF, ótimo, isso é o que eu acredito que seja o que tanto se falam de padrão ouro. Mas em nenhum momento a gente pode, sabe? E a gente tem profissionais claro, eu sempre vou falar de ti, porque tu sabe que eu sou tua fã, mas a gente tem profissionais sensacionais. Eu vou te dar um exemplo, o próprio Zé Prado, que faleceu, que foi o que me mostrou a face. Gente, ele tinha uma mão, ele realizava manobras que eu ficava assim, ó. Eu dizia, meu Deus, tu entende? Ele nunca escreveu aquilo, ele nunca comprovou aquilo. Mas não teve, ele trabalhava com atletas como você. Era um cara genial, sensacional. A gente não tem como desmerecer aquilo lá. O importante é, claro, a gente sempre equilibrar a qualidade, né? É o que eu digo. Vamos tentar, pessoal. A gente não pode, a gente tem que cuidar com afirmações. Olha, o Zé me ensinou, essa fala não é minha, a evidência clínica e a evidência científica, né? Tanto que os alunos da UDESC brincavam, uma prática baseada em experiência, que a gente traz, o Felipe dizia, né? Que a gente traz uma evidência clínica e uma evidência científica. E isso é o casamento perfeito, mas para isso tem que ter um longo trajeto, né? Enfim, nem era esse o assunto de hoje, mas é que eu peso o meu coração, às vezes, quando eu fico pensando, e não é e eu gosto de ter essa fala porque eu sou pesquisadora.
Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar, claro, hoje, né, depois de 10 anos, né, Maria, eu bato no peito e digo que sou uma pesquisadora, mas eu posso dizer que eu sou uma pesquisadora, entendeu? Então, assim, eu vejo que é desmerecer coisas de altíssima qualidade, entende? E o cérebro humano, ele é fantástico, a gente não sabe nada ainda sobre ele, né? Então, a gente tem um mundo ainda. A gente estava agora, né? A gente está agora, até semana passada, a gente estava no laboratório, a gente descobriu que a RMF age mais em CB1 do que CB2. Quando que a gente ia imaginar isso, Maria? Né? A gente imagina porque é um paciente, né, todo faceiro, entre aspas, porque não é só esse o efeito. Mas a gente nunca imaginou isso, Gê. Se fosse perguntar para nós antes da pesquisa, a gente ia dizer o que não, CB2. O CB1 a gente avaliou, né, Maria? A gente avaliou porque tinha. A Verônica tinha o reagente e falou: não, eu vou avaliar porque eu tenho aqui. Nem estava na tese para a gente avaliar. E sabe, então o universo presenteou. Por isso que eu digo que a RMF parece que ela vai entrando, né, no mundo da pesquisa, naqueles buracos onde a gente ainda tem descobertas para fazer. Então é só isso, me estendi aqui, mas é que eu quero defender os clínicos e eu sou clínica e eu acho que a gente tem que levantar a bandeira do que é correto também, e é uma questão de fala, entendeu? Todo mundo tem o seu espaço e é isso, só isso. Pronto, acabei, falei. Votem Larissa para vereadora. Mas acho que a gente tem que ter um espírito meio científico no meio clínico justamente por causa disso, né? Como é que eu sei que o meu procedimento, enfim, está dando certo? Quando eu uso uma avaliação que eu sei que avalia aquilo que eu quero ver, e se tento, de preferência 90% dos meus casos clínicos, eu consigo ter esse resultado com aquela avaliação muito bem feita. Então, na verdade, só porque não tem ali um super artigo falando sobre isso, às vezes não tem, porque o artigo não tem aquela qualidade toda. Não é porque não existe resultado. Foi o caso da gente encontrar na revisão sistemática, a qualidade dos estudos está muito baixa, não quer dizer que é baixa, mas é que está muito baixa para a gente chegar a uma conclusão boa. E aí, a partir disso, a gente consegue, eu tenho a oportunidade de ser cientista, então eu vou lá, eu vou delinear um estudo que consegue preencher essas falhas para realmente chegar numa conclusão melhor. E aí a gente vai construindo a experiência clínica e a científica. Na verdade, a científica estava ali porque a clínica está lá, né? Sim. Senão não tinha por quê. Fazer ciência sem propósito não tem. Legal, porque assim, eu já ouvi muito, né, de alguns colegas. Então, a qualidade de estudos é muito baixa, e aí eles falam que aquilo que você faz não tem qualidade. Porque não, entendeu? Eu já ouvi essa conversa. Então, mas não tem comprovação, não chegou a conclusão nenhuma, mas não fala que é porque a qualidade dos estudos são baixas, né? E aí fica implícito que o que você está fazendo não tem comprovação científica. Agora, contrapartida, eu acho que é legal essa conversa nossa, assim. Em contrapartida, o que eu aprendi nesse pouco tempo, né, convivendo com vocês e com a ciência, é que sem a ciência, o que você às vezes perde muito tempo para fazer algumas coisas. A ciência encurta seu caminho, né? E ela permite também que você consiga ensinar o que você... Porque assim, a gente vai adquirindo experiência, vai acertando mais do que errando, mas a gente não sabe o que deu certo exatamente. Então você cria o seu próprio método, você vai fazendo aquilo cada vez mais, mas você não consegue ensinar um colega, porque você... na verdade é isso, a gente entra lá no consultório e não sabe exatamente o que dá certo, sabe que dá, né? Como você falou, a gente testa, retesta, vê o resultado. Então, outro dia eu usei até uma expressão assim, né? Eu me senti assim, que eu matava uma formiga com um canhão. Esses 40 anos foi assim. Eu fazia realmente uma intervenção na fáscia, mas eu fazia, a fáscia estava lá, horas eu passava do ponto, horas eu pegava uma amplitude muito grande, eu ficava uma hora e meia trabalhando até conseguir o resultado que eu queria. E hoje eu consigo fazer uma sessão em 40 minutos. Então, assim, por isso, pessoal, os dois são importantes. A gente não pode nem dizer
que a ciência é ruim e nem que a prática é ruim, né? Eu acho que a soma das duas coisas é que vai fazer a gente ir mais longe. E eu estou muito feliz com esses estudos de vocês, né? Eu falo de vocês porque eu ainda não me sinto uma pesquisadora de fato. E esse lance, Lari, da gente saber exatamente em que profundidade a gente deve aplicar a carga mecânica, eu não aprendi em lugar nenhum, entendeu? E isso a gente deve a essas pesquisas de vocês aí. E é isso, entre outras coisas, que a gente tem que ensinar para os fisioterapeutas. Eu tenho certeza que daqui uns 10 anos eles vão falar da gente, sabe? Porque isso vai mudar a cara da terapia manual. Saber a profundidade, saber qual é o tecido que responde mais para a dor, qual é o tecido que responde melhor para alterar um padrão de movimento. Você ganha tempo e eficiência, né? E a gente não vê essa barbaridade, esses rios de barbaridades que a gente vê aí, de aplicar o cotovelo que vai até o osso, né? Vamos falar a verdade, né? Paciente roxo, Deixa eu só, o pessoal, a gente foi falando aqui, pessoal, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade aqui, ó. A o Silvânio, acho que é. GG, minha querida amiga, sou fã. Beijão, mandando beijo para ti. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. A gente está tão aqui, né, com vocês. No assunto tá tão gostoso, né, que eu até esqueci de falar pro pessoal. Quem quiser fazer pergunta aí, fica super à vontade, né? Beijo, Silvane. Saudade. Mas eu acho que é bem que nem tu falou, e é uma fala que eu antes de afundar, né, de cabeça mesmo aí nesse mundo da pesquisa, eu tenho. Tu escreve o artigo para quem? Para quem que tu escreveu o artigo, Maria? Não é para o Lattes, não é para você colocar num quadro, é para nós que estamos aqui no consultório. É para ti, GG, é para ti ler e ter esse tipo de percepção, entendeu? Então, assim, é para facilitar a tua vida. Então, tudo que a gente faz lá não é única e exclusivamente para o fisioterapeuta clínico colocar, aplicar aquilo para os seus pacientes e mais pacientes melhorarem e a gente ter esse ciclo de facilitação e de certeza, né? Então, assim, ó, eu posso usar isso tem uma evidência clínica, tem uma evidência científica, né? Facilita a minha vida, como você diz. Então, esse é o nosso objetivo. O artigo é para o clínico, gente. É a primeira coisa que o pesquisador tem que entender, não é para ele, tu entendeu? Né? É o que eu digo, é o filho que tu cria. Bom, filho difícil, né, Maria? Diga-se de passagem. Mas que tu cria para o mundo, né? É um filho que tu cria, é um filho sabe, daquele pior parto, né, Maria? Que sofre, que não dorme, tu entendeu? Mas é um filho que você cria para o mundo, não é pra gente, entendeu? Porque se ninguém lê, né, eu digo, se ninguém entender aquilo que você quer falar, não vai adiantar nada. Tu passou anos dentro de um laboratório e gente, são anos, não é uma coisa que você acorda de manhã hoje, agora eu vou fazer uma pesquisa. Não é assim, é um trabalho do cacete, tu entendeu? Tá lá de noite, madrugada, né, Maria? E não tem grana, e você não tem vida social, e você não tem vida, né? E o teu marido é o PubMed, e assim tu vai. Eu sou casada com o PubMed, o Luiz já tá em segundo plano. Não, eu acho que o coitado do meu marido tá em terceiro, porque eu sou casada com o PubMed, com a minha secadora, que eu não abro mão. Com secador de roupa, coitado do meu marido. Ele é minha vida, mas brincadeiras à parte. É verdade, tu tá lá constante, então tu tá aprendendo, tu tá fazendo, tu tá interagindo. Pra quê, Maria? Né? Pro clínico ler, pessoal. Então, assim. Tem um retorno, né? O que a gente faz ali na pesquisa, ela é para isso, é para um retorno, pelo menos assim que eu entendo. Eu gosto de estudar para ter um retorno para quem gosta de aprender. Eu não sei se eu sou a melhor clínica da vida, mas eu gosto de pesquisar. Então, eu gosto que isso tenha um retorno para quem está ali tentando aprender e não consegue. E a gente está ali para facilitar esse aprendizado, esse desenvolvimento na melhora dos pacientes de forma indireta. O clínico que vai pegar tudo aquilo que a gente desenvolveu e vai conseguir utilizar isso. Então, nós cientistas estamos aqui para dar um retorno para a sociedade. Não para fazer nome e ser famoso. Não é essa ideia, assim. Ou para ficar
criticando o trabalho dos outros, né? Meu Deus do céu. Mas Maria, nós estamos conversando, pessoal, com a Maria aqui, que é pesquisadora. A gente interrompeu tanto você que você não falou do trabalho com os ciclistas. Que aí leva, Você vai pesquisar. tudo isso leva para os ciclistas, né? Vai, Então, e a partir dessa revisão sistemática, aí justamente que a gente consegue ver as falhas, os estudos. Talvez a pessoa que aplicou dentro dos estudos saiba fazer, mas ela não conseguiu colocar isso descrito nos estudos. Então, por isso que eles perdem um pouquinho da qualidade. E aí entra os ensaios, o ensaio clínico que a gente quer fazer justamente por causa disso. Eu quero preencher essas falhas e fazer um estudo que consiga realmente responder à pergunta. A RMF, ela altera o desempenho dos ciclistas? E aí, como é que eu montei, né? Nós, né, em conjunto, com várias e várias pessoas, montamos esse estudo. O estudo, ele precisa de um método, então, para responder uma certa pergunta, que é essa que eu fiz. E aí, a gente chegou à conclusão de que eu precisava avaliar certas coisas para dizer que eu estou avaliando o desempenho. Então, a gente pensou em avaliar um teste de desempenho no ciclismo. E para isso eu tenho que caracterizar o meu ciclista quanto à sua aptidão física. E também resolvemos ver se esse ciclista consegue ser mais ou menos econômico se ele é submetido a um certo tratamento. Então, aqui eu já tenho 3 variáveis fisiológicas. A primeira, que a gente está avaliando, então, se ele é mais econômico ou menos econômico, se chama economia de movimento. A gente pega ele, faz ele pedalar numa certa potência padrão e vê o consumo de oxigênio durante essa potência, que ela é para ser um exercício que não é extenuante. É um exercício bem... não chega a ser leve, mas não é extenuante. Então, se ele consegue produzir mais trabalho, porque essa potência no pé de vela, a gente está falando do pedal, né? Está pedalando, ele está produzindo trabalho. Trabalho, vamos traduzir de watts para quilojoule. Ele está realmente produzindo trabalho lá, lembrando das valências da física, né? Se ele consegue produzir mais trabalho consumindo menos oxigênio, ele não precisa consumir absurdo de oxigênio para produzir esse mesmo trabalho, então ele é mais econômico. Ou seja, se ele consumir um pouco de mais oxigênio, na verdade ele vai fazer mais trabalho, então ele vai ser mais eficiente. Então, nessa determinada potência, que é 150 watts que a gente colocou, a gente vai mensurar o consumo de oxigênio. Depois disso, a gente vai ver a aptidão física dele só para caracterizar se essa pessoa é bem treinada, se ela é mais ou menos treinada, se ela é um atleta elite. E a gente, então, fez um teste incremental para ver isso. Aquele teste incremental, então, que a gente... do consumo de VO2 máximo, lá, o consumo máximo de oxigênio que a pessoa consegue fazer durante um teste, um exercício que é gradualmente aumentado ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, ele vai tendo que pedalar em potências cada vez mais altas e a gente vai medindo esse consumo de oxigênio até chegar no máximo que ele consegue, até pedir para parar. Esse é como a gente determina, então, a aptidão física dessa pessoa. A gente está falando só realmente de aptidão física. Isso não entra como uma variável diretamente para a gente avaliar desempenho. Não é uma variável de avaliação de desempenho. E aí, por terceiro, então, vem a terceira variável, que ela é desempenho daí, que é um teste de 4 minutos em que o ciclista tem que pedalar com a maior potência que ele consegue manter para 4 minutos. Isso é um teste de desempenho que você consegue dizer que se ele consegue manter uma potência maior, ele vai ter um desempenho melhor numa prova. Basicamente isso. Então, ele consegue pedalar, não é mais rápido, é realmente mais potência mesmo. Então, isso em 4 minutos, se ele faz 400 watts, ele é melhor do que o cara que em 4 minutos fez 300 watts. Isso é um teste de desempenho. Então, esse teste vai servir para responder a pergunta se a RMF consegue alterar esse desempenho. Fora essas 3 variáveis que a gente está estudando lá no laboratório de fisiologia, a gente acrescentou, então, a temperatura dos membros inferiores com uma câmera térmica para verificar se existe alguma alteração ali de temperatura da pele mesmo, né? Porque até a câmera térmica não vai chegar muito profundo, mas ela vai ver a temperatura da pele. E as variáveis do tecido. Então, a gente avaliou com um aparelho que a gente chama de miotom, que ele varia se o tecido é rígido, se ele é elástico. Então, são algumas variáveis que a gente chama de
elásticas e biomecânicas do tecido, no caso, a gente está avaliando ali tecido subcutâneo. Ele consegue chegar numa profundidade, é um aparelhinho de toque, que ele faz alguns toquezinhos, assim, e ele calcula tudo isso dentro dele. Então, ele consegue avaliar se o tecido está rígido, se ele é elástico, quanto tempo que ele responde a essa mini pressão, quanto tempo ele demora para voltar para o seu estado natural depois de fazer essa mini pressão. E aí a gente consegue, através desses cálculos que ele faz, avaliar características viscoelásticas de um tecido que a gente chamou de tecido subcutâneo. Não dá para dizer que é fácil, porque não dá para separar nesse caso, né? Então, tudo isso são variáveis que a gente usou no nosso estudo. É bastante coisa. Meu Deus, Maria, E me aí, cansei só na hora de discutir isso. Meu Deus. exatamente. E aí, depois de toda essa avaliação, a gente vai fazer 6 semanas de intervenção com a RMF, com um protocolo que envolve, sim, o ativo junto com a RMF, né? Aquela questão não é a pessoa vai ficar lá sem fazer nada na maca. É um protocolo RMF mesmo. 6 semanas, e aí a gente reavalia tudo isso. Então, eu preciso, para saber se isso vai funcionar, eu preciso de 2 grupos. Um grupo é o RMF de verdade, e o outro grupo é um RMF que não é RMF, é sham, que a gente chama, um tipo de placebo. Então, a pessoa vai achar que está recebendo a intervenção, mas ela não está recebendo a intervenção de verdade, ela só está fazendo os mesmos movimentos do outro grupo, mas não recebe aquela carga mecânica que realmente vai fazer um efeito no tecido. E aí, então, a gente consegue comparar se existe esse efeito da RMF de verdade em cima daquelas variáveis que eu expliquei, que são várias. E aí, agora eu terminei a fase do piloto, que na verdade é só para a gente ver se o método ele corresponde com o que a gente planejou, né? Deram várias coisas erradas. O que aconteceu quando a gente monta um estudo, né? O aparelho que mede o VO2, que é um aparelho que mede a troca de gases, né? Quando a pessoa ela coloca uma máscara, então você consegue ver se quanto de oxigênio ele consegue consumir, quando o CO2 ele exala, a razão entre esses dois, e o aparelho já deu problema no início. Foi para arrumar. Voltou. Daí, na primeira avaliação, a gente usou um tipo de máscara que tem lá uma turbina, e essa turbina que tem o sensor para ver esses gases. A turbina que a gente usou lá no início deu problema. Para reavaliação, teve que trocar. Então, a gente não tem conclusão nenhuma por enquanto, por causa que no método a turbina deu problema, o aparelho. Não é a RBF que deu problema, entendeu? É os aparelhos que medem essas coisas. A RMF é a única coisa certa, tu faz o protocolo. Deu certo. Depois que tu tá segura, minha filha, porque o restante só Jesus, entendeu? Meu Deus, Maria! Então, quando a gente monta um estudo, se eu mudar o aparelho que eu usei no início para fazer reavaliação, já muda tudo. Eu tenho que usar sempre o mesmo aparelho, tenho que usar sempre o mesmo medidor, sempre o mesmo avaliador, no caso. O ideal seja que eu não seja avaliadora do estudo, que eu só aplique RMF, ou o contrário, que alguém aplique e eu não avalie, porque eu não posso saber qual grupo que vai se receber ou não, para eu cegar, que é isso que se chama de cegamento, para poder ter essa questão de eu não inconscientemente querer ver um resultado, que não querer alterar o resultado. É inconsciente, não é algo maligno, assim, que nossa, o cientista vai lá e altera tudo para ver se vai dar certo. Não, é que às vezes acontece a gente ter essa expectativa mesmo. Então, tem várias questões que a gente, quando monta um ensaio clínico randomizado, que a gente tem que ver. Eu estou sozinha? Eu vou precisar de mais pelo menos 2 pessoas para fazer todas essas avaliações e mais uma para intervenção. Então, é algo bem complexo você montar um estudo, especialmente um doutorado. Eu já estou há 2 anos nisso, já foi 2 anos, entende? E agora são mais 2. Mas assim, ó, dá tudo certo no final. Sim, vai dar tudo certo. Eu já sei que tudo que deu errado, agora não tem como dar, porque eu já estou preparada. Então vai dar tudo certo, vamos ter feito, entendeu? Porque, olha, é só Deus, nem me fala, só por Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas basicamente é isso. A gente tem variáveis fisiológicas e variáveis biomecânicas Dentro de um estudo só. Lindo. É lindo, Essa é a Maria. inovação Teu do estudo. Não, e não é só essa. A inovação do estudo é que você está estudando a RMF dentro do que ela se tornou.
né? Então, assim, é o passivo, é o ativo assistido, é o ativo, então é uma intervenção de fáscia, né? É a RMF pura, dentro de toda a sua capacidade, né? Um clínico randomizado com ela dentro de toda a sua plenitude, vamos dizer, né? Eu acho que isso Não, é, meu Deus do céu. dando performance, que é uma coisa que, meu, Caiu tudo. a gente precisa dar esse passo, Maria, viu? A gente precisa. Com Sim. certeza. Olha Não, só, é por isso que eu digo. eu consegui encantar meu cachorrinho, tá pra ver? Poxa, Ai, ela ficou quietinha, Julieta, com a RMF Pets. Ela acalmou. É, por isso que eu digo assim, Maria, bom, tu sabe, né? O que tu precisar, a gente tá aí, né? Então, vou estar agora no laboratório segunda e quarta e Deus nos Eu ajude, entendeu? A GG também. A gente vai estar lá no LAPEC a partir de agosto, toda segunda e quarta-feira, né? Só em função aí das pesquisas da RMF. Então, vou conseguir não só estar com o cabeção aqui longe, mas vou conseguir estar lá junto contigo para te ajudar mais. E é assim, gente, pesquisa, tu não faz nada sozinho, nada, absolutamente nada sozinho. Pode ter certeza que faltaria espaço para nomes, né? Às vezes eu escuto críticas, mas olha quantas pessoas que estão aqui na pesquisa, a gente não tem a menor, né? As pessoas às vezes falta espaço para colocar todo mundo, porque às vezes tu tem vontade de colocar até, né, a mulher lá da UDESC ou da Unisul, linda, maravilhosa, te serve o café para tu poder ficar, né, mais confortável durante a pesquisa. Então é uma família que você cria mesmo, E a né? bolsa de água. para ter uma noção, para montar o método, só de montar o método, eu precisei de ti, da GG, né? Do Gilmar, do professor Vitor, que é outro professor, do professor Iramar, do doutorando do professor Vitor, tudo isso para dar opinião, para a gente poder montar um método que responda a pergunta, porque é muita coisa de muitas áreas diferentes, e a gente não sabia como proceder. Então, nisso já são 7 pessoas. Aí Imagina. tem a voluntária, a bolsista que ajudou também nas coletas, e eu. E assim vai, né? Mas quando a gente tem amor e paixão, amar, não é tudo, né? Nós três a gente nem se coloca, né? Porque a gente já tá incumbida aí, né? Na sacola junto, tu entende? Mas é o que eu digo assim, ó, não é fácil, né? Mas eu tava lendo esses dias, né? Um desses livros que às vezes eu gosto de ler assim para fugir um pouquinho da realidade. A vista mais bonita é realmente, né? Nos morros mais altos, né? Então, assim, é difícil, sabe, Maria? A gente vai, a gente sobe, 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 daí vem uma coisa te empurra, daí você sobe, sobe, sobe. Mas vale a pena, assim. Eu lembro da tua dissertação, te ver brilhando lá e falando, né? Meu Deus, destruindo um assunto tão difícil que poucas vezes eu vi pessoas falarem a respeito, né? E todo o conhecimento que se adquire ao longo do caminho é isso que vale a pena, né? E claro, daí a gente dorme abraçada no artigo uma noite, né? Porque só a gente sabe a sensação que é ter aquilo lá, entendeu? E daí depois passa, sabe o que é pior? Passa e a gente vai se enfia em outro, entendeu? Esse é o pior, entende? Porque a gente já termina um projeto, já. Eu não sei, eu falei, eu só vou formar as minhas meninas e não vou fazer mais nada. Já tô eu lá no laboratório segunda e quarta. Faz parte, né? Ai, que papo legal, né, gente? Não sei nem que horas são. Eu tô aqui tão... 8h13. E olha só. Acho que nunca ficamos tanto tempo assim num papo tão gostoso. Olha, o Sérgio Nunes entrou, é um treinador da ginástica. Oi, e Sérgio. Na minha lista de desejos ainda tá a gente, então, dependendo do resultado do seu doutorado, de você fazer o pós-doutorado e a gente pesquisar a performance do ginasta, né? Que o ginasta não é nenhuma questão de potência, mas é uma questão de técnica, né? De precisão. Não sei se dá pra gente avaliar. Eu estava pensando nesses dias. Então, de repente, dá pra... Como é que a gente avalia o ginasta? RMF na precisão, né? Sei lá, é muita precisão, é muita técnica mesmo, ajuste, é um esporte anaeróbico, quer dizer, a gente não vai avaliar
potência. Potência sim, mas a gente não vai... É diferente se avaliar um voleibol, um ciclismo, né? Então, um desafio aí futuro para você. É, Maria, tá? Não, e a Maria é a escritora do livro, né? Então, coitada, Maria. Vai dar tudo certo, meu amor. Bom, pessoal... Ó, deixa eu só... Gê, só deixa eu fazer aqui, é tanta coisa que eu quero falar da Maria, mas eu prometo que é a última coisa, tá? Que eu tô parecendo aquela mãe babona. Esse logo que vocês veem aí, ó, lindo, que várias pessoas vêm perguntar, meu Deus, esse logo, foi essa pequenininha aí que desenhou, tá? Exatamente. As cores, eu não dei um único palpite, tá bem? Ela simplesmente presenteou a RMF com esse logo, é como se ela tivesse tirado, assim, eu digo, de dentro do meu coração, sabe? Quando ela me mandou as cores, né, Maria? Foi uma coisa, assim... Fora de sério, foi ela que desenhou, é dela, isso daí é criação dela. Muito obrigada, eu sempre te agradeço, mas faço questão de agradecer aqui, viu, Maria? Que a sensação que eu tive foi que você tirou de dentro da minha alma, sabe? Sem a gente nem conversar a respeito disso. Foi muito legal. Obrigada, Maria. Bom, pessoal, conversamos com a Maria, pesquisadora da UDESC. Ela pesquisa a RMF, está pesquisando a RMF com atletas agora e veio nos presentear com a sua experiência aí. Obrigada, viu, Maria? Obrigada, Maria, Obrigada de pelo coração, viu? Qualquer coisa é só chamar. Live de terça, já vou antecipar aqui, né? A RMF em peso. A RMF em peso. Hoje a gente teve, né, a satisfação de receber a nossa querida Maria, pesquisadora da RMF. E semana que vem nós iremos estar com ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Gilmar Moraes Santos. Vocês não podem perder, hein? Não pode, gente. Ele simplesmente é um dos maiores biomecânicos, né, existentes. Ele é uma enciclopédia, literalmente, educador físico, fisioterapeuta, professor efetivo da UDESC, coordenador, eu nem sei dizer, né? Um cientista de alto nível, assim, biomecânica é algo assim que eu digo que se você não leu nada dele ou não estudou biomecânica com ele, principalmente biomecânica clínica, né, Maria? Ele tem a capacidade de trazer essa dificuldade que muitos encontram da biomecânica para a prática clínica. Ele é o padrinho, né? Se a gente for pensar da RMF, porque, como ele mesmo diz, aquela louca sentou lá na minha frente, falou um monte de coisa, eu não entendi nada, mas eu paguei para ver. Estamos aí 10 anos depois do relacionamento aí de pesquisa. E ele vai nos presentear com uma fala, que eu acho que complementa um pouquinho o que a gente já iniciou hoje, que é realmente explicar o que é uma real prática baseada em evidência. E nada melhor do que ele, né? Para estar falando a importância dos estudos. Então, como que o fisioterapeuta clínico pode realmente estar se fundamentando por meio da ciência. Então, a gente vai bater esse papo bem gostoso com ele na semana que vem, dia 11 de julho. Tá bem, pessoal? Obrigada. Beijo, Maria. Beijo, Lari. Beijo, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Tamo junto. A GG e a Maria que falam demais. Aqui. Não sou eu. Tchau. Tchau, Ju. Maria, obrigada, tá? Um beijo no coração aí. Pessoal, fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez. Tchau. Beijo, Lari. Tchau, Mari.